você olha assim e pensa, nem é tão perigosa assim, é pequenininha. Deixa eu te contar uma coisa, aranha marrom. É um perigo que pode estar muito mais perto do que a gente imagina. Dentro de casa, atrás dos móveis, embaixo do travesseiro, embaixo da sua coberta, né? Em muitos lugares. A aranha marrom, ela é perigosa e a gente vai tirar as dúvidas agora sobre acidentes com essa aranha que muitas vezes fica dentro do seu sapato. Você coloca e não percebe na hora. Você percebe ali um incômodo. E mais tarde você começa a perceber um incômodo muito sério no seu pé, porque ela provavelmente te picou. Vamos fazer o seguinte? Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a bióloga Marta Luciane Fischer, que é referência em estudos sobre essa espécie no Brasil. Marta, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer te receber aqui na Vida Não Para e na TV Evangelizar. Eu que agradeço a oportunidade. Para a gente começar essa conversa, a gente fala muito da aranha marrom porque tem épocas do ano, e essa é uma época em que ela aparece bastante, né, nas casas. Mas não é só no sul, eu sei que ela passeia pelo Brasil inteiro, né? Na verdade, assim, a gente tem aranha marrom no mundo inteiro. São mais de 80 espécies de aranha marrom. São aranhas que o veneno dela, ela é um dos mais potentes entre as aranhas, mas nem todas as aranhas marrons têm a mesma potência de veneno. Isso vai variar muito de espécie para espécie. Aqui no Brasil, a gente tem várias espécies de aranhas, muitas ocorrem em cavernas, nem chegam perto das pessoas. E outras acabam se aproximando mais dentro acabam colonizando as casas, o interior das casas, e acabam oferecendo um risco maior de um acidente, né? De encontrar com as pessoas, né? Com os seres humanos. Certo. Me diz uma coisa. Do que ela se alimenta? Por que ela adora ficar nas casas? Queria entender um pouquinho sobre ela em si. Porque a gente aprendeu, pelo menos aqui na nossa região, que é uma região bastante, assim, rica em aranha marrom. Curitiba foi, inclusive, apelidada por alguns anos como a terra da aranha marrom, né? Por conta da umidade, do tempo e principalmente é uma época que ela adora, né? Aparecer, que ela fica ali escondidinha durante um período. E aí ela vai tomando conta das casas. E a quantidade é bastante grande. Hoje um pouco menos, né? Mas assim, qual que é o hábito dela, afinal de contas? Então, originalmente elas ficam em árvores ou em cavernas ou em torrões de terra. Aí algumas delas encontraram nas casas, principalmente em Curitiba, mas não é só em Curitiba, né? Hoje em dia, lugares muito úmidos, em que a gente tem uma variação de temperatura muito grande, é muito difícil para elas viverem nas árvores, por exemplo, né? E daí dentro de casa elas encontram estabilidade de temperatura e principalmente uma coisa que é muito importante, que a gente chama de substratos que têm mais risco, né? Que foi o que a gente avaliou na nossa pesquisa. Então, por exemplo, você chega numa casa que você tem um costume de armazenar e guardar coisas em caixa de papelão. Elas adoram caixa de papelão. Principalmente aquela aba que fica dobradinha assim. Ela faz a teia ali ela tem textura para se locomover, tem um conforto térmico. Numa mesma caixa você consegue... Ela cria a família dela ali. Cria a família dela ali. E aí a pessoa vai guardar o edredom, que nem você falou dessa época do ano. O perigo é porque a pessoa guarda o edredom, guarda o cobertor dentro da caixa de papelão e coloca lá, esquece lá no armário, lá no fundo. E aí quando vai pegar agora numa época mais de frio, se ela não bater bem aquela roupa, ela pode correr o risco de comprimir essa aranha contra o corpo e essa aranha ela não vai atacar, ela não é uma aranha agressiva. Mas nesse mecanismo de defesa, esse acidente acaba acontecendo, né? Então as aranhas são quietinhas ali, a gente que acaba entrando ali no lugar onde ela vive. E outro momento muito crítico é no calor, porque elas aumentam a atividade que nem a gente, né? Quanto mais calor tá, mais ativas elas ficam. Então agora no inverno elas ficam mais quietinhas. E no verão ou no veranico, então de repente está muito frio e fica muito calor, aí elas saem. E aí quando elas andam, elas se locomovem pela casa, elas são noturnas, e quando amanhece elas vão se esconder no que tiver por perto. São os quadros pendurados na parede, são os objetos pendurados na parede, a roupa, o sapato. Madeira, papelão, tecido, olha, tudo que elas amam. Uma pesquisa que a gente fez aqui em Curitiba, a gente ia nas casas para ver quais eram os substratos de risco, né?
Em média, em Curitiba, assim, cada casa tem no mínimo 7 quadros. Então as pessoas gostam muito de colocarem quadros e objetos na madeira. Isso na parede. Isso num lugar onde tem bastante aranha marrom se locomovendo, é um prato cheio, né? E caixa de papelão também, e resto de material de construção. Que é uma coisa que eu acredito que é como tá caro, né? Sobrou, as pessoas guardam ali, né? E aquilo ali no quintal é excelente para aranha, né? Aquelas telhas também são de barro, elas também têm isolamento térmico, né? A gente tem participação, pode colocar aqui, produção, por favor? Ó, da Carolina aqui de Curitiba. Se a aranha marrom está dentro de casa, como a gente consegue identificar onde ela costuma se esconder? Ela já deu essas dicas aqui. Então, armários, atrás de móveis, embaixo das camas, colchões, quadros na parede, né? E essa dica do papelão que você deu, Marta, é ótima. Porque realmente, elas amam papelão. A gente sempre dizia se você for guardar em caixa de papelão, arranca as abas. As abas. Já facilita, né? Você já tira. Que é onde ela fica, né? Que ela gosta de ficar ali. E é isso que a Carolina falou, é assim, a aranha marrom, hoje a gente está publicando esse livro, né, agora que vai ser lançado na sexta, ele sintetiza aqui 30 anos de pesquisas nossa com a aranha marrom. Em 1993, Curitiba, ela instituiu uma comissão para estudar o loxoscelismo, porque foi encontrado em Curitiba. Assim, em nível de Brasil, a gente tem aranha marrom no Brasil inteiro, mas Curitiba tem uma situação assim muito atípica para o mundo inteiro. Não tem nenhum registro assim de tanta infestação de aranha, né? E de tantos registros de acidente, como aqui em Curitiba, né? E aí, a partir daí, a gente tem 30 anos, é toda uma geração que cresceu com a aranha marrom. Naquela época, as pessoas não sabiam muito bem como se proteger, onde a aranha estava. Hoje, quem cresceu aqui em Curitiba e sabe que na sua casa tem aranha, já sabe como tomar essas medidas de cuidado mesmo, né? Sempre deixar os móveis afastados da parede, que é mais fácil para fazer a manutenção. Cama encostada na cortina de jeito nenhum, né? Porque a aranha pode estar andando na cortina e cair sem querer na cama, né? E tomar esse cuidado na hora de se vestir, na hora de pegar uma toalha que fica pendurada, enfim, né? Esse é o ideal. E uma coisa importante que eu gostaria de falar, que é o seguinte, essas aranhas que estão andando pelas casas, que são as que podem, né, tem o maior risco de causar acidente com as pessoas, algumas aranhas só, porque a maioria delas estão lá ou no forro, ou na telha, no quintal, e aí elas saem para andar. E essas aranhas que estão se locomovendo, se na casa da pessoa tiver uma outra aranha que preda a aranha marrom, isso já é um caminho excelente para diminuir os riscos de acidente. A gente tem uma aranha que é comum no Brasil inteiro também. A gente chama ela popularmente de treme-treme. Ela tem umas pernas bem fininhas. Pernas finas. Uma magrela, assim. Magrelinha com as perninhas bem fininhas e longas. Ela é tigradinha também, assim. Eles também chamam de aranha-tigre. Essa aranha, ela consegue pegar uma aranha marrom 7 vezes maior que ela. Jura? Ela constrói uma teia no canto e ela tem um mecanismo em que ela vai movimentando o corpo em círculo e isso vai aumentando a força dela. A aranha marrom entra ali, ela se perde, ela fica totalmente... E aí essa treme-treme vai lá, empacota ela e preda ela. Então a treme-treme é boa. Excelente, não causa nada para o ser humano. Não pica a gente, não causa nenhum problema pra gente. A gente pode deixar ela bonitinha lá no cantinho dela. A única inconveniente dela são de pessoas que não gostam de aranha mesmo, não vai gostar de... Claro. E vai ficar assim, a aranha na casa vai parecer que a casa tá suja, né? Tipo, não limpei a casa, enfim, né? Mas é uma excelente predadora, principalmente assim, na lavanderia, no forro, talvez, né? E essas aranhas, quando a gente mostrou isso, a gente, para divulgar o livro, né? A gente fez uma popularização da ciência e a gente tem um canal no Instagram que chama aranha.marrom. Lá a gente colocou essas imagens da treme-treme predando a aranha marrom e o retorno da sociedade foi bem interessante. Que legal. As pessoas dizendo que já viram na casa delas e que perceberam também que na casa que tem treme-treme, não tem aranha marrom. E não tem aranha marrom e também
Pernilongo, perfeito. Os Que é terríveis e a dengue pernilongos. que tá aumentando agora. Exatamente. Então deixa a treme-treme lá no canto que ela vai dar um jeito de fazer uma Perfeito. faxina aí na sua casa. Vamos para Fernanda aqui do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Fer. Se alguém for picado e não tiver certeza que for aranha marrom, qual é a primeira coisa que deve fazer? E quais são os sintomas? Eu acho que essa é a parte importante, porque a gente fala muito da questão do acidente com a aranha, mas como que eu identifico se realmente foi? Esse é o Se você precisa perder essa barriga de cortisol, faça estes 5 movimentos de Tai Chi toda manhã. o nosso pior desafio é isso. Porque a picada dela, a quelícera dela é bem pequenininha, você viu que ela é pequena. Então você imagina que a quelícera dela é menorzinha ainda. E, além disso, ela tem, tipo, um anestésico, você não sente. A picada você não sente dor ali na hora. Você vai sentir que teve alguma coisa de errado horas depois em que o veneno já está no teu corpo. Já está sendo metabolizado. Aí começa a formar uma feridinha. Só que essa ferida, no começo, ela pode ser parecida com qualquer outra coisa. Ela é muito parecida com outros animais. Então, não é muito fácil de identificar. Os médicos, por exemplo, aqui os médicos dos postinhos de saúde de Curitiba são muito bem treinados para isso, né? Então, eles têm um protocolo. Então, eles têm lá um padrão até um determinado estágio. A gente faz determinado protocolo de tratamento, até preventivo, fica em observação para ver se não vai resultar em um caso mais grave. Aqui em Curitiba, a maioria dos acidentes são leves, tá? Os acidentes graves são mais raros. E aí tem esse protocolo. Então, respondendo a pergunta dela, primeira coisa, assim, suspeitei que foi uma aranha marrom, suspeitei que levei uma picada, não é bom não esperar. Porque quanto antes for feito esse protocolo, antes você consegue pegar impedir o desenvolvimento do veneno. Regra número 1, lavar com bastante água. Por quê? Algumas aranhas têm uma bactéria na quelícera. Então, o problema às vezes não é nem o veneno. É que quando ela pica, entra a bactéria e dá uma infecção. Que são aquelas maiores feridas, com mais pus. Água e sabão, então. Lava primeiro, lava bastante, né? Tipo, não precisa passar nada, só lava. E o ideal é procurar um atendimento para entrar no protocolo médico ali o quanto antes. Que é difícil, a gente não tem nem como dizer, né? Porque você precisa ali dos medicamentos corretos, que vai ser caso a caso. Sim. E aí, nos casos mais graves, que vai ser identificado dentro desse protocolo, aí os tratamentos vão ficando, né? Vão se ampliando. Raramente, mas ainda há a possibilidade do uso do soro. Existe um soro para aranha marrom, mas também o médico ele vai determinar isso também de acordo com o tempo em que houve esse acidente. Enfim, existe todo um protocolo. Então, o ideal ela perguntou do Rio de Janeiro, né? É isso. Geralmente as cidades, né, os municípios, elas têm um centro de informação toxicológica, né, que é da Secretaria da Saúde. A gente tem o nosso aqui em Curitiba. Então, o interessante é entrar em contato por telefone, por WhatsApp, né, dependendo do lugar, e dizer, olha, eu estou suspeitando que eu tive, qual que é o posto mais próximo que eu posso procurar e tirar as dúvidas. E tirar as dúvidas, Entendi. Então, fica a dica, viu, gente? Então, essa bonita dessa aranha marrom, coloca a imagem dela aí, para vocês identificarem. Aí, na imagem, claro, ela parece gigantesca, né? Mas ela é pequena, gente. Talvez aí do tamanho de uma moeda de R$1, mais ou menos, né? É o tamanho dela. A gente, claro, tem essas imagens bem próximas ali, né? Assusta bastante, mas ela é pequena. E assim, quanto menor, maior o acidente. Sempre pensem assim. E ela sim vive em todo o Brasil. Fiquem atentos a essa pequena aí, terrível, que causa muitos acidentes, tá? Marta, eu queria te agradecer, muitíssimo obrigada pela tua vinda aqui, parabéns pelo livro, mais uma vez aqui divulgando Aranha Marrom, 30 anos de estudos biológicos, epidemiológicos e sociais. Marta Luciane Fischer. Marta, quero te agradecer, quero te convidar a voltar quantas vezes você quiser. Muitíssimo obrigada por ter vindo. Obrigada. Eu que agradeço. Estamos também à disposição e visitem ali o nosso canal, aranha.marrom. Ali vocês podem entrar em contato com a gente, tirar dúvida de imagens, de foto que vocês queiram que a gente ajuda. Enfim, a gente está ali para essa comunicação ali com a sociedade. Maravilha. Obrigada, querida.